Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem, para a glória de Deus? Curte a live, compartilha, manda para um amigo. Manda para um amigo que gosta de ouvir Bíblia, que gosta da palavra de Deus, que gosta de oração, né? Manda para aquela pessoa também que não gosta, que não tem muito interesse, mas vai que ele entra, né? Ou ela. E Deus pode estar falando com ele e com ela através do seu compartilhamento, tá bom, irmãos? Enquanto isso, né, vamos orar. Seja bem-vindo, bem-vinda na live, viu? Obrigada, viu? Amanda e Anderson, né? Por curtir a live, Deus te abençoe. Obrigada, Samuel. Obrigada, viu, gente? Deus abençoe. Então vamos orar, gente, para começar a live. Hoje vamos dar continuidade do ensinamento, né? Que tem um tempo que eu tô tentando fazer live e não tá dando, não tá batendo os horários. Mas vamos lá, hoje estamos aqui para falar, né? Da volta de Jesus. A paz do Senhor Jesus, Lucas. Tudo bem com você? Como que você está? Eu tô bem, gente. Graças a Deus eu tô bem, viu? Tinha passado aí por um período de doença, né? Mas estou bem. Peguei Covid. Mas agora eu tô ótima. A glória de Deus. Tá bom? Ore ao meu favor, tá bom? Pra Deus me ajudar, né? Continuar me ajudando. Me dando graça. Amém, gente? Jesus. Cristo amado. Da vitória. Pronto. Não mexer com esse negócio não. Um pouco ele sai aqui. Pronto, gente. Vamos orar. Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, a glória, a adoração. O Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, o Senhor é aquele Pai que não desiste de nós. Nós te louvamos, nós te glorificamos nessa tarde, Deus. Pelo Senhor ser este Deus, Pai, que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja e não dorme. Um Deus que tem visto os seus na terra, um Deus que tem olhado para cá, olhado para a terra e contemplado um povo que ainda, mesmo com pouca força, não negaste o teu nome. Como diz no livro de Apocalipse, quando o Senhor manda falar com a igreja de Filadélfia, que por mais que com pouca força, que por mais que estava fraco, enfraquecidos, ainda não negaste o teu nome. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero crer que aqui também tem pessoas, homens e mulheres, que ainda mesmo que está cansado, sobrecarregado, cansado e sobrecarregada, mas ainda não negaste o teu nome. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória. A ti, Deus, seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Deus querido, Deus amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, porque a ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, não desista dos teus filhos, não desista das tuas filhas. Ajuda-nos, ó Pai, a buscar cada dia mais a tua presença. Pai, se não for o Senhor na nossa vida, nem aqui a gente estaria. Se não fosse o Senhor na nossa vida, Pai, nem vivo para contar a história a gente estaria. Mas graça te damos, Deus, pela misericórdia. Graça te damos, Jesus, pela tua bondade. Graça te damos, meu Pai, pelo teu amor, que deu o seu filho, seu único filho, seu filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E eu creio, Senhor, no teu Filho Jesus Cristo. Eu creio no testemunho daquela cruz, que ele se entregou por amor de muitos, que ele se entregou por amor da humanidade. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por este amor que Jesus se manifestou na cruz do Calvário, dando a sua vida por amor de mim e por amor, Pai, de muitas e muitas almas que vão crer e crer no teu nome. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, quem dera fosse todos, mas a tua palavra é que não é todos, são muitos. A tua palavra diz, Pai, que não é toda a humanidade que vai se converter, não é toda a humanidade que vai acreditar, não é toda a humanidade, meu Deus, que vai ter fé, Pai, naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, mas ele morreu por todos. Eu quero te dar a glória, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a adoração, porque a ti, meu Deus, seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor, a ti seja a adoração, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. E nós queremos agora também, Deus, fazer um clamor, para que o Senhor venha curar almas feridas, curar pessoas, meu Deus, que está com raiz de amargura no seu coração, curar pessoas, meu Deus, que está com uma tristeza profunda. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, cura, Senhor, este homem, cura esta mulher, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Não desista da vida dela, não desista da vida dele. Como diz a tua palavra, o Senhor é um Deus que não desiste de ninguém, não desiste de vida nenhuma. Pai querido, Pai amado, mostra para ela, mostra para ele, Pai, que o Senhor o ama, que o Senhor, Pai, quer salvar e resgatar esta alma cansada e sobrecarregada, como a tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Receba alívio de Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba descanso da parte do Senhor, porque o Senhor Deus, Ele não mente. A palavra dele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Receba alívio da parte de Deus em nome de Jesus. Receba descanso da parte de Deus em nome de Jesus. Que todo mal venha cair por terra em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, e eu clamo agora no nome de Jesus Cristo e no teu sangue carmesim derramado naquela cruz do Calvário, que purifica todo homem, toda mulher de todo pecado, que venha ser repreendido agora todo o mal que está sobre a vida dessa mulher, sobre a vida desse jovem, sobre a vida deste homem, sobre a vida, meu Pai, dessas pessoas, sobre a vida desta casa, deste lar, em nome de Jesus Cristo. Que a paz de Deus venha reinar nesta casa, que a paz do Senhor venha reinar sobre os seus nesta terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Desde já eu quero agradecer a todos, viu, por estar aí, né? Hoje vamos ler, viu, gente, o livro, porque todo mundo tá me cobrando, algumas pessoas, né, tá me cobrando: Ana, cadê o livro? A continuação do livro. Pra quem não me acompanha aqui mais tempo sabe, né? Talvez não sabe, mas pra quem me acompanha aqui mais tempo sabe o tanto que eu prego sobre a volta de Jesus. Esses dias eu tava parada porque eu tava doente, mas agora eu tô bem, viu, gente? Mas nós tava lendo também esse livro que fala, né, da segunda vinda de Cristo. E nós já estamos lá na metade do livro, ó. Tá vendo aqui marcado? Ó. Então já estamos na metade do livro. Então, algumas pessoas podem ficar um pouquinho perdido, mas eu não posso voltar, né, lá atrás. Tem lives aí salva no YouTube, se você entrar lá vai estar tudo salvo lá, né, mostrando desde o primeiro dia, desde a primeira folha lida aqui, né, o estudo desse livro. Muito bom, a glória de Deus. Mas enquanto isso, nós vamos dar continuidade, tá bom, gente? Já estamos lá na metade do livro.
para a glória de Deus. Então vamos dar continuidade hoje? Então vamos dar. E nós paramos, né? Como será esta reunião com o Senhor? Talvez alguém não está entendendo o que é isso, né? Quem estava aqui no começo, eu preguei sobre a volta de Jesus. Eu falei muito sobre o que está por vir, né? Falei do anticristo, que a Bíblia Sagrada nos dá respaldo, né? Para explicar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Algumas pessoas não acreditam, tá tudo bem, você tem livre-arbítrio, mas é algo que eu acredito, por isso eu falo, por isso eu ensino, por isso eu prego aqui. E sempre estou alertando as pessoas. E glorificado seja o nome do Senhor por aquele e por aquela que crê. Tá bom, gente? Então vamos continuar? Como será essa reunião com o Senhor? É uma pergunta, né? Em primeiro lugar, esse encontro será a festa apoteótica das bodas do Cordeiro. A eternidade não será uma sucessão de tempo interminável, monótona e entediante, porque tem gente que acha que morar no céu vai ser só louvar a Deus e tal, vai ser tipo uma coisa, uma mesmice. Eu já escutei gente falar isso, gente. Não tô falando isso aqui da boca pra fora, não. Eu já escutei pessoas falar assim: pô, Ana, será que lá no céu nós só vai louvar o Senhor e ficar lá tipo como se fosse aqueles povo bobo, né? Sei lá, retardado? Tipo isso que a pessoa falou. E eu não creio que vai ser isso não, irmãos. A Bíblia fala que vai ser algo de paz, vai ser algo de alegria, vai ser algo de santidade, vai ser algo puro, vai ser algo bom. A Bíblia nos dá um relato, né, que as ruas são de ouro, que o mar é como se fosse um cristal. Então não vai ser uma coisa monótona, não vai ser uma coisa entediante, não vai ser uma coisa ruim. O diabo é tão sujo, que às vezes traz pensamento nas cabeças das pessoas que o céu vai ser entediante, que o céu não tem graça, que o céu parece que não tem as coisas boas para divertir. O diabo é muito sujo. Quantas vezes aí a gente vê, muitas das vezes até mesmo podcast exaltando o inferno. Pessoas aí se autotitulando satanista, aí não sei o que lá, bruxo, que bruxa, e bererê e barará, e falando que o inferno eles vão dançar, vão beber, vão farriar e vão rir da cara de Deus. Mas isso não está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é que quem for para o inferno, que é o lago de fogo e enxofre, mais conhecido como inferno, vai sofrer eternamente, vai chorar, vai gemer, vai ranger os dentes. Tudo como está escrito, explicando mais a fundo. Pessoas vão desejar a morte e a morte vão correr deles. Até a morte vai estar lá dentro, vai ser lançada também. Até o espírito da morte vai ser lançado no inferno. Pessoas vão ficar ali gritando por socorro, gritando, gemendo, a alma amargurada, entristecida. É isso que a Bíblia diz. Não vai ter farra em inferno, não vai ter bebida no inferno. A Bíblia fala que é fogo, lago de fogo e enxofre. Vai desejar uma gota de água e não vai ter. Lembra da história da passagem de Lázaro e rico? Que o rico que foi lá para dentro do inferno deseja que Lázaro, ou que alguém lá que estava no céu, né, no seio de Abraão, como diz a história, pegasse um pouquinho, molhasse a mão e caísse uma gota de água do seu dedo na boca dele. Esse era o desejo do rico mau que foi lá para o inferno, diz as escrituras. E ele estava tão aterrorizado que ele falou: vai lá alguém pregar para os meus, tipo, para os meus irmãos, minha família, porque eles também são maus, eles são parecidos comigo, eles não podem vir para esse lugar. Olha pra você ver, uma pessoa má, ela não deseja que outras pessoas más
vai para o lugar que ela foi. É isso que a Bíblia diz lá na passagem. Olha para você ver como que isso é forte. E pessoas aí normalizando o inferno. O espírito de engano tem apoderado na vida de muitas pessoas, homens e mulheres, para falar que o inferno vai ter bebedice, para falar que o inferno vai ser tipo como se fosse uma farra, aonde vai ter cerveja, aonde vai ter cachaça, aonde vai ter carne, aonde vai ter lá, como diz, o churrasquinho. Não vai ter isso lá não. Tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. A Bíblia diz que o que vai ter no inferno é choro, é ranger de dente, é pranto, pessoas sofrendo, se lamuriando, sofrendo eternamente, não vai ter fim. Continuando. A eternidade não será uma sucessão de tempo interminável, monótono e entediante. A eternidade será uma festa que nunca vai acabar. A Bíblia diz que esse será como um dia eterno da celebração das bodas do Cordeiro. As bodas tinham 4 estágios: compromisso do noivado. Cristo se comprometeu em amor com sua noiva. Ela está se preparando e se ataviando para o seu noivo. A preparação para o casamento. Nesse tempo, o noivo paga o dote pela noiva e a noiva se atavia para o noivo. Cristo morreu pela sua igreja e a igreja está se preparando para receber Jesus. O cortejo do noivo, a casa da noiva com seus amigos. O noivo é acompanhado dos amigos com música até a casa da noiva. Cristo virá com os anjos remidos ao som da trombeta de Deus para buscar a sua noiva, a igreja. Depois ele voltará com sua noiva gloriosa para a casa do Pai. A festa das bodas então tem início. Este será o encontro íntimo, eterno e bendito entre o Cordeiro e sua noiva. Quando pela eternidade sem fim desfrutaremos de sua presença e nos deleitaremos em sua comunhão, não apenas teremos total e íntima comunhão com Cristo, mas também vamos nos relacionar intimamente uns com os outros. Seremos uma só família, um só rebanho. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Em segundo lugar, esse encontro será glorioso. A vinda de Cristo será um dia de trevas para os inimigos do Cordeiro e um dia de glória para a igreja. A Babilônia, o falso profeta, o anticristo, o dragão, a morte, aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da Bíblia, no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Porém, os remidos com o corpo luminoso, com o sol em seu fulgor, subirão para reinarem com Cristo por toda a eternidade. Alguns talvez estão escutando isso aqui, mas como assim? Nome escrito no livro da vida? Porque a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse e também no livro de 1 Coríntios que se o seu nome não tiver escrito no livro da vida, você não tem parte para entrar no céu. Você não tem parte para ser a noiva de Cristo Jesus. Como é que eu faço, Ana, para ter este nome escrito no livro da Bíblia? No livro da vida. Toda hora eu tô falando Bíblia, né? Do livro da vida. Primeiramente, você tem que confessar Jesus como o único suficiente salvador da sua alma, da sua vida, com a sua boca. Como é que eu faço isso? Falando, levantando a sua voz. Por isso, que na igreja evangélica, chama lá na frente quem quer aceitar a Cristo. Levanta a mão, vem aqui na frente
E lá na frente, a pessoa chegando, ela faz uma oração em voz alta, confessando Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Em segundo lugar, a Bíblia diz que depois de você confessar Jesus com a sua boca, você precisa crer no seu coração que ele verdadeiramente existe. Crer no testemunho dele, que ele teve que passar pela morte de cruz, que ele morreu por você para te salvar e perdoar os seus pecados. Esta fé, Ana, vem assim? Não. A própria palavra de Deus fala que por meio do Espírito Santo de Deus, a gente passa a ter fé. Não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito de ser humano nenhum. É mérito do próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo, a gente crê que ele existe. Crê que é verdadeiro aquilo que aconteceu com ele, o seu testemunho na cruz do Calvário, que ele morreu para salvar e perdoar os nossos pecados, e que ao terceiro dia ele ressuscitou, e que ele agora está sentado à destra de Deus, que significa a direita de Deus Pai. Você precisa crer nisso. E a gente crê nessas coisas somente por crer? Não. Você precisa do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, para morar em mim, para morar em você, precisamos mudar algumas coisas. O Espírito Santo de Deus, ele não quer viver em casa suja, porque a Bíblia fala que nós somos templo, casa do Senhor. Se eu não for casa de Deus, serei casa de outra coisa, que é o diabo. Ah, Ana, mas tem como o diabo morar na gente? Tem, porque o diabo é um espírito. E a Bíblia fala ainda que não mora só ele lá, mora ele e mora mais. A Bíblia é tão séria, gente, nessa questão, é tão clara nessa questão, que fala que quando alguém sai da presença de Deus, quando alguém vai embora, não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber da presença de Deus, o inimigo que morava em ti, que saiu da sua vida depois que Cristo entrou nela, mas que depois que você larga ele, o Espírito Santo vai embora, porque o Espírito Santo não fica com quem não quer Jesus, não fica em gente que não quer Deus, ele vai embora. E a Bíblia fala que aquele espírito que morava na pessoa, aquele demônio, melhor dizendo assim para você entender mais abertamente, ele volta de novo e ele vê que a casa está vazia, ele vê que a casa está limpa, ele vê que a casa está ornamentada. Aí ele fala assim, eu vou voltar para a minha antiga casa, porque ela não está protegida mais. Porque quando o Espírito Santo está em você, ele te protege, ele não deixa nenhum mal entrar na sua vida mais. Mas aí, quando o Espírito Santo vai embora, porque você não quer saber de Deus mais, você não quer saber mais da presença do Senhor, esse espírito maligno que morava em ti, ele volta. E ele fala assim, olha, eu vou trazer mais 7 comigo, mais forte do que eu, para que eu não possa sair daqui e nem eles. E assim eu posso possuir e acabar com essa vida. É isso que a Bíblia diz. Então esse espírito que mal, ele vai, busca mais 7 espíritos mais maus do que ele, mais ruins do que ele, e mora dentro da pessoa. Então a pessoa fica com 8 espíritos malignos dentro dela. Ah, eu não acredito nisso. Vamos lá para a Bíblia. A Bíblia fala que quando Jesus passa perto do homem chamado Gadareno, a Bíblia é clara em dizer que o espírito estava lá dentro dele e falou assim, o que você está fazendo aqui? Não chegou a nossa hora? E Jesus, que não dá preço para demônio, quem fica conversando com o demônio é bobeira pura. Você não vê Jesus conversando com o demônio, sai aí, manifesta logo. Jesus só falou com ele, você tá aí, você tá com, tem quantos aí?
E ele falou que tinha 2.000. Gente, era uma legião de demônio, 2.000 espíritos malignos. E esses espíritos malignos pedem Jesus para entrar na manada de porcos. E Jesus deixa. Aí eles vão para a manada de porcos. 2.000 porcos morrem porque o espírito maligno possui aqueles porcos, gente. E ele se precipita do penhasco, diz a Bíblia. Tem gente ainda que não acredita em demônio. Uma pessoa só, um homem só, com 2.000 espíritos malignos dentro dele. E você não quer acreditar que o espírito mal pode trazer mais 7 e ficar morando dentro da pessoa 8? 8 é pouco para aquele gadareno. O gadareno estava com 2.000. O negócio é muito sério. É por isso, gente, que quando eu pensei em sair da presença de Deus, eu escutei essa pregação na internet. E eu fui buscar mais a fundo sobre isso. Um dia eu vou fazer uma pregação só sobre isso. Quem afasta de Jesus? Para o afastado e afastada. Por que é tão difícil ele voltar? Por que ela é tão difícil ela voltar? Porque existe demônios operando na vida desta pessoa para que ela não volte para Jesus. Para que ele fica mais fraco ainda espiritualmente falando. Para que ela fica mais fraca ainda espiritualmente falando. Por isso que muitas vidas não voltam. Porque tem muitos demônios possuindo aquela alma, aquela vida. Demônios que trabalham dia e noite e dia. Para que essa pessoa não volte para a presença de Deus. Mas eu não vim pregar sobre isso hoje. Eu vim falar do livro. Eu vim ensinar o livro aqui hoje. Mas eu quero te dizer, se você não acredita em demônio, não adianta você não acreditar nele, mas ele gosta ainda. Quando a pessoa não acredita, aí que ele gosta mesmo, porque ele entra sem você ver. Ele faz na tua vida sem você nem perceber. Algumas pessoas ainda sabem que é o diabo está arrebentando comigo. Ou o diabo está arrebentando com fulano, com ciclano. Mas tem pessoas que não acreditam em demônio. Tem pessoas que não acreditam em nada. Nem em Deus, nem em demônio, nem em nada. Mas o demônio existe. O demônio é o espírito também. Só que é um espírito mau. É um espírito que a Bíblia diz que veio para matar, roubar e destruir. Matar as almas. Matar, roubar e destruir. Este é o poder do diabo. Matar, roubar e destruir. E tem vidas aí que só porque tá de pé acha que não tá morto, mas tá morto espiritualmente. Tem mulheres aí que tá de pé, mas tá morta espiritualmente. Deus te enxerga como morto. Deus te enxerga como morta. Por quê? Porque o seu espírito morreu. O Espírito Santo não habita em casa suja. O Espírito Santo não habita em corações magoados, entristecidos, cabisbaixo, que vive maquinando mal. Eu vou matar fulano, eu vou arrebentar a cara dele, a cara dela. O Espírito Santo não está aí. Peça o Espírito Santo para voltar urgentemente e você ser livre deste mal em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo não fica em casa de pessoas que vivem iradas, nervosas. A Bíblia fala: ireis e não pequeis. Não significa que um crente não ire, não tenha raiva. Mas o que você faz com a sua ira que é o problema. Porque se eu vivo uma vida irada, quebrando as coisas, querendo bater nas pessoas, ou até mesmo em mim mesmo,
dando murro na parede, dando, sei lá, pancada na cabeça na parede. Tem algo errado aí. Pode repreender, pode pedir o mal para ir embora, porque não tá legal. É tão sério, gente, que eu tô falando isso aqui, que eu não tô conseguindo mais ler o livro. O Espírito Santo tá mandando falar isso aqui. O espírito mal, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se eu tô com sentimento de tristeza demais, de querer tirar minha própria vida, ou até mesmo tirar a vida de alguém, o Espírito Santo não tá habitando em mim naquela hora. Ele foi embora. Quem tá habitando aí é espírito mau, espírito ruim. Ah, Ana, mas a gente é ser humano. Sim, filho, a gente é ser humano. Mas não significa que nós temos que ser carnais toda hora. A Bíblia diz que o Senhor já nos deu poder. Poder de quê? De repreender o mal. De falar que não, diabo, aqui quem manda é Jesus. Aqui não é espírito de morte, aqui quem manda é o Senhor, dono da minha vida. O dono da minha alma. Vou contar pra vocês um pouquinho do meu testemunho aqui. Pra quem não sabe, eu já tentei tirar minha vida várias vezes e várias vezes nunca deu certo quando eu não tinha Jesus na minha vida. Mas depois que eu aceitei Jesus, eu ainda fiquei lutando anos e anos com a depressão, digamos assim. Tomava remédio, às vezes remédio também não adiantava. Tomava tudo que é tipo de remédio que vocês imaginar, eu tomava. E às vezes o médico falou para mim tomar uma cápsula, às vezes eu tomava 3 e não fazia efeito à noite. Às vezes fazia efeito no outro dia. De dia, quando eu tinha que estar acordada, eu estava dormindo, mas de noite eu não dormia. Eu falei, tem algo errado nesse negócio. Eu vi que aquilo era espiritual e o Deus usou muitas pessoas para falar que era espiritual, gente. Eu não estou falando que não existe sentimentos que é físico, precisando aí de vitamina B, B12 e tantas outras coisas aí que o médico fala melhor do que eu. E a psicoterapeuta, enfim, a psiquiatria. Mas eu vi que era espiritual. E Deus usou pessoas para falar que era espiritual. Porque todo dia que dava a noite eu não dormia. Eu passava de meia-noite, não estou mentindo aqui, estou falando a verdade, até 6, às vezes 7, 8 da manhã acordada. Às vezes eu ia dormir, já era lá para as 10 horas da manhã. Às vezes me dava um sono, era meio-dia, já estava de tarde, 1h da tarde. Falei, não, isso é espiritual, não tem lógica. Toda vez que dava meia-noite, parece que o inferno todo saía lá. Parece que os demônios saíam tudo do inferno e vinham me atormentar, só pode. Aí eu falei, não, Jesus, tem misericórdia de mim, que eu não tô aguentando mais. Eu tava ficando doida, perturbadíssima. Aí eu comecei a fazer uns propósitos com Deus. Jejum e oração. Foi fácil, Ana? Não. Não foi fácil porque aí eu tava ficando fraca também. Que além de não dormir, fazendo jejum, além de não estar comendo no horário certo, né? Perdendo as minhas forças físicas. Mas o meu espírito estava forte. Às vezes, irmãos, o nosso corpo abate, o nosso físico vai lá pro pó, vai lá pro chão. Mas vocês podem perceber que o espírito fica forte. Você ouve a voz de Deus. Você sabe quando é o diabo e quando é Deus falando. E muitas das vezes o diabo vinha falar, você não presta, você não vale nada. Muitas das vezes o diabo vinha falar assim, olha aí, ó. Este Deus que você tanto serve, esse Deus que você tanto prega, tanto fala, olha aí o que está permitindo você passar.
Ele não te ama. Era isso que eu escutava do diabo. E aí eu começava a repreender e o Espírito Santo trazia versículos da Bíblia que eu podia ir contra ele. Eu começava a falar, não, Jesus morreu por mim naquela cruz do Calvário. E ele sofreu muito, Satanás, para que eu estivesse aqui viva. Eu ainda não morri. Eu estou viva, estou respirando, estou falando. Então, glória a Deus por isso. Jesus, ele teve que enfrentar a morte eterna. Teve que ir lá no inferno, passar um tempo lá, para que eu não experimentasse isso. Isso aqui é pouco, diante do que Jesus passou. E eu falava dessa forma assim, abertamente. Tem hora que você tem que ir contra o diabo com palavras que a Bíblia diz, a verdade de Deus. Você tem que ir contra a verdade, porque ele vem com mentiras. Mas você tem que ir com a verdade para que ele cale a boca, para que ele fuja de você. Quando ele falava comigo, Jesus não te ama nada, eu falei, ele ama muito, porque ele morreu por mim. Ele deu a sua vida por amor a mim também. Mas ele não se importa com você, ele importa demais. Porque se ele não se importasse, eu não estaria viva. E começava a lembrar do que Deus já fez na minha vida. E ali eu começava a falar comigo mesmo, o diabo ia embora. E eu começava a adorar o Senhor e glorificar o Senhor. E eu passei muito tempo assim, irmãos. Mas eu venci. Deserto tem começo, mas deserto também tem fim. Jesus foi para o deserto 40 dias, mas teve fim. Jesus passou por muito sofrimento, mas teve fim. Jesus teve que enfrentar a morte eterna, mas teve fim. Vai ter fim isso aí. Tudo nesta vida passa. A Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E o que ele passou, passou. Agora ele está assentado à direita de Deus Pai. E a Bíblia diz claramente no livro de Apocalipse que ele vai receber uma honra muito grande. Porque ele agora vai vir como juiz, ele vai vir para julgar as nações. Ele vai vir para julgar o diabo também e os seus demônios. Ele vai vir para julgar as línguas, os povos, tudo. Tudo que foi contra ele, ele vai vir julgar. Este poder o Pai vai dar a ele. Por quê? Porque ele foi até o fim. E eu quero te dizer aqui, vá até o fim. Agarre Jesus, não largue Jesus de jeito nenhum. Se tá ruim com Jesus, deixa eu te dizer, fica pior ainda sem ele. Porque uma vez eu tentei sair da presença de Deus, eu vou te dizer, eu nunca sofri tanto como naquela época. Claro que ele teve misericórdia de mim, claro que ele me resgatou, claro que eu tô aqui hoje, mas imagina se ele tivesse me deixado ir. Porque a Bíblia fala que a gente tem livre-arbítrio. Ele deixa nós ir. Ele entrega nós as nossas paixões, os nossos desejos, o que a gente quer, as nossas escolhas. Às vezes Deus, ele quer tanto a pessoa, ele fala tanto com a pessoa. Ele ama tanto a pessoa, mas a pessoa não dá ouvido. Ela não quer saber. E graças a Deus que eu abri meus ouvidos e estou aqui hoje na presença de Deus. Mas deixa eu te falar, muitas vidas não estão na presença de Deus porque rejeitou a sua voz. Não quer mais saber de Jesus Cristo, não quer saber mais da sua presença, não quer mais saber de nada. E Jesus nos ama tanto, gente. Se você soubesse a noção do amor de Jesus Cristo pela humanidade, nós nunca reclamaria, nunca duvidaria do amor dele. Nunca pensaria assim, será que Deus me ama mesmo? Será que Jesus vê o que eu passo? Ele vê. Ele passou muito mais.
Ah, mas ele está desprezando a sua dor. Não, ele passou aquilo ali porque ele sabia que ia chegar um tempo que você ia passar também. Ele suportou para você suportar hoje também. Ele disse assim: no mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia fala lá em Isaías que ele levou sobre si as nossas dores. A Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas chagas, as nossas doenças. Ele levou até mesmo a maldição que era para ser minha, era para ser sua, mas ele levou sobre si. A Bíblia fala que ele levou sobre ele um peso que jamais eu e você conseguiria carregar, que é a dor da morte eterna. Inferno não foi feito para homem e mulher. Inferno não foi feito para ser humano. O inferno foi feito para o demônio, mais conhecido como o diabo, e os seus demônios, anjos caídos. Mas diabo não foi feito para ser humano. Ah, Ana, mas muita gente vai para lá. Vai porque não quer saber de Jesus. Vai porque todo dia Jesus está batendo na porta, mas ele não abre, ela não abre, para que ele entre, ser com ela e ela com ele. Jesus fala na tua palavra em Apocalipse: eis que eu bato na porta, se você abrir eu entro, se eu contigo, você comigo. Mas quantas vidas ele tem batido na porta? Se arrependa-te, arrependei-vos. Era assim que Deus, é dessa forma que Deus conversa com teus filhos. Arrependa-te, converta-te. Ah, mas essa palavra é pesada. Ah, mas essa palavra não faz sentido para o momento que eu estou vivendo agora, Ana. Eu preciso de carinho, eu preciso de colo. Deus tem carinho para dar. Deus tem colo para te dar. Mas muitas das vezes a forma dele expressar o seu amor por nós é falando: se arrependa-te, converta-te. Isso também é forma de amor, porque a Bíblia diz que o pai que ama o seu filho corrige. Todo pai que ama verdadeiramente seu filho vai corrigir ele quando ele está fazendo a coisa errada. Porque pai que deixa o filho fazer o que quer não é pai. É tudo menos pai. Hoje eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que hoje não está conosco, né? Tipo, não está mais na terra, já morreu. Mas eu louvo a Deus pela vida dela até então, que ela estava aqui porque ela me ensinou a ser uma pessoa melhor. Antes eu não entendia por que me prende desse jeito. Por que não deixa eu não ir nos lugares que as meninas vai? Por que eu não posso? Talvez se tivesse me sortado demais, eu não estaria aqui para contar a história. Talvez se tivesse não privado de mim as coisas, eu teria perdido a minha mente mais cedo. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que muitas das vezes falou não para mim. Não posso comprar, não vou te dar. Os filhos também precisam receber não. Quando recebe só sim, sim, sim. Quando cresce, que o mundo fala não para ele, não é a mesma coisa de ter dado um tiro na cabeça dele ou na cabeça dela, porque aquilo desperta curiosidade. O que é proibido, como digamos o outro. Então não reclama de nada não, irmãos. Tudo que você passou, tudo que você tem passado, dá glória a Deus. Sabe por causa de quê? Porque lá na frente, tu entende o propósito. Tu entende o porquê. Hoje eu entendo por causa das rigidez da minha mãe. Hoje eu entendo o porquê dos nãos do meu pai. Hoje eu entendo por que ele não me deixava fazer tudo o que eu queria. Hoje eu entendo. Então Deus é assim também. Muitas das vezes Ele nos priva de coisas, porque Ele nos ama.
Ele sabe que se dá a nós, nos perde. Ele perde nós. Às vezes nós pede Deus. Às vezes Deus não deu ainda porque Ele sabe que se te dá, você não está preparado ou preparada para receber, Ele vai te perder. Eu vejo aí, gente, eu tô falando sério, que é com temor e com amor da parte de Deus para vidas aqui. Eu vejo pessoas que Deus cumpriu a oração dele, cumpriu a oração dela, o pedido tanto que ela fez, o pedido que tanto ele fez, ela fez, mas que hoje está com a bênção na mão, mas que reclama da bênção. Quantos homens aí, mulheres querem mais de fazer isso, né? Orar para casamento. Aí Deus permite, a pessoa casa. Nossa, mas eu tô vivendo em fé. Nossa, mas este homem não presta. Nossa, mas essa mulher não sei o que. Pediu tanto, uma mulher. Pediu tanto, um marido. Eu não entendo as pessoas. Eu não entendo o ser humano. Às vezes pede tanto um filho. Aí Deus vai lá e agracia com 2. Vem os gêmeos. Meu Deus, meu pai. Aí vai lá e fala, não, eu não tô aguentando mais, eu não consigo dormir. Esse menino não me deixa dormir. Eu não entendo as pessoas. Eu não entendo o ser humano. Pede Deus uma casa, pede Deus uns móveis. Esses dias o Espírito Santo tava falando comigo. Eu tô brincando com vocês não, tô falando sério. Eu pedi Deus tanto uma casinha pra alugar, ter minha casa, ter minhas coisas. Aí eu fui conquistando algumas coisinhas já tenho a casa alugada, graças a Deus, é minha. Aí esses dias eu tô assim, não, tô tão cansada. Ah, vou mexer com casa não. A casa tá bagunçada. Ai, Jesus, tô cansada. Aí o Espírito Santo bradou no meu coração, você não pediu uma casa? Você não pediu as coisas? Você tá vendo como é que nós, seres humanos, é difícil de entendermos? Eu pedi tanto uma casa, eu pedi tantas coisas, aí tem as coisinhas, não tem tudo que eu quero ainda não, mas eu creio que um dia eu vou ter. Tem a casa para morar, mesmo que alugada é minha, mas reclamando. Você tá entendendo? Tá entendendo como é que é diferente o ser humano? O ser humano é complicado, é só Deus para entendermos. É só Deus para nos amar incondicionalmente. O homem, né, o ser humano, a mulher, o ser humano não tem estrutura para entender um ao outro, porque não é Deus. O marido muitas das vezes não entende a esposa porque não é Deus. Lembra de Eucana? Ana falando com ele, você me ama mais? Você me ama mais do que filhos? E fala, que é isso, mulher? Eu te amo mais do que mais 10 filhos. Mas pelo amor de Deus, eu tô aguentando mais você reclamar na minha cabeça. Tipo isso que ele tá falando. O ser humano entende muitas das vezes a dor do outro. Porque tem dores que são profundas que só Deus entende. Quantas vezes eu tentei desabafar com um, com o outro, não entendia. Fala, ah, moça, você é menina bonita, tem tudo, que não sei o que. E tá com essa tristeza aí, pra que isso? Era isso que eu escutava. Que bobajada. Falaram deixa comigo. Vai caçar um serviço. Vai trabalhar. Gente, tem dores internas na gente, profunda, cicatriz profunda, que só Deus entende. Ou quem já passou por isso que Deus permite a gente ir tão fundo, porque vai vir vidas passando por isso também, que um dia você vai ser testemunho para ele, testemunho para ela. É isso que Deus faz. Às vezes Deus permite nós sofrer tanto, mas que vai vir pessoas aí também que sofrem muito.
E a gente vai ter a história lá para contar, porque se não tiver sofrido, como é que você vai ter história para contar? Né? Não tem como. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E por que ele faz assim, Ana? Não sei. Só sei que ele sabe. Só sei que ele sabe o porquê de tudo isso. No final tudo se encaixa. No final tudo dá certo. No final Deus te consola para que você console outras vidas. Meu Deus, me ajuda aqui, Senhor. Mas é isso, irmãos. Que o Senhor Jesus te ajude. Que o Senhor Jesus te ajude. Vencer tudo isso que você está passando. Vencer tudo isso que está acontecendo contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Boa tarde, Ovelina. Seja bem-vinda, viu, irmã? Vamos continuar lendo, gente, o livro? Então vamos continuar lendo. Aleluia. Então se cumprirá o desejo de Cristo, que nos pudéssemos um dia ver sua glória e compartilhar dela. João, capítulo 17, versículo 22 ao 24. O apóstolo Paulo diz que essa esperança bendita nos ajuda a enfrentar os sofrimentos do tempo presente. Eu nem tinha lido esse livro aqui, essa parte desse livro aqui. Porque eu peguei esse livro para ler junto com vocês. Aqui está a comprovação, João, capítulo 17, versículo 22 a 24. O apóstolo Paulo diz que sua esperança bendita nos ajuda a enfrentar os sofrimentos no tempo presente. O que você está passando hoje? O que você está enfrentando hoje? Quando chegar aquele grande dia, a glória que será revelada para os filhos de Deus, para as filhas de Deus, para aqueles que for até o fim, não é comparado o peso da glória que vai ser derramado sobre os filhos de Deus naquele tempo. Todo sofrimento, filho, todo sofrimento, filha, que você enfrentou aqui hoje, agora, neste momento, passado, presente, a glória que Deus vai derramar sobre ti vai acabar com tudo isso. Tudo que você passou vai sumir de você com o peso da glória de Deus. Quando tá apertado, sabe? Quando eu tô enfrentando muita luta. Esses dias eu enfrentei muita luta. Problemas na garganta, problemas com o corpo doendo, problemas que eu peguei Covid, gripe infernal que não passava, parece uma sinusite, um nariz que ficava entupido todo dia, escorrendo todo dia. Minha boca, eu não mostrei as pessoas como é que ficou. Aqui tá um filtro, gente, mas ficou marcado aqui, aqui e aqui, de bolhas que deu nos meus lábios por causa da febre que eu tive. Noites e noites, febre que não cessava. Covid é o trem mais desgramado que tem. Eu já peguei Covid 3 vezes, sabia? Por isso que eu falo com você que quando Deus quer que alguém não morre, não morre. Alguns aí morreram com Covid. E Deus sabe de todas as coisas.
Mas eu peguei Covid 3 vezes. Na época eu morava em Belo Horizonte, eu peguei 2 vezes seguida. E a partir daí eu peguei mais uma doença lá chamada dengue. Essas enfermidades que é do cão, parece. E esses dias pra trás eu peguei Covid de novo aqui em Capelinha, aqui nessa cidade do interior de Minas. Porque diz que tava um vírus aí, sei lá. Tomara que isso esteja repreendido em nome de Jesus nesse bairro. Que não venha mais sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Mas a gente enfrenta desertos, irmãos. A gente enfrenta problemas de saúde. A gente enfrenta problemas emocionais, psicológicos, internos da alma. Mas Jesus cura. Tem o tempo de passar também. Tem o tempo da libertação. Tem o tempo que Cristo fala: não, filho, eu vou te aliviar. Vai ter descanso. E quando acontece tudo isso comigo, eu lembro dessa passagem. Que quando chegar o fim, se Jesus não voltar até lá, né? Que eu tenho que enfrentar a morte. Mas eu quero ser um dia recebida com esse peso da glória. É isso que eu lembro quando eu tô passando luta. O diabo vem querer me jogar, lançar seta em mim, e eu começo a repreender em nome de Jesus e começo a ler Bíblia. E em voz alta. Bíblia no capeta. Em nome de Jesus. Eu sei que ele conhece a Bíblia também, mas ele verte as palavras de Deus. Porque foi isso que ele fez com Jesus. Lá no deserto. Livro de Mateus. Ele fala assim: se tu és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele sabia que Jesus era filho de Deus. Ele sabia que Jesus tinha o poder de transformar as pedras em pães. Mas ele foi para provocar, ele foi para trazer confusão, trazer contenda, trazer sentimentos de baixa autoestima, que Jesus ficasse para baixo, que Jesus ficasse mal, mexer na identidade de Jesus. Só que Jesus não é bobo. Jesus falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é tempo de eu comer ainda não, Satanás. Eu vou me alimentar, mas não é agora. Deixa eu cumprir o propósito de Deus aqui. E a Bíblia fala que ele sai fora. Depois ele volta de novo, falando um monte de coisas. Se tu me adorares, eu vou te dar os reinos. Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E Jesus falou: não adorarás outros deuses. Só a Deus prestarás culto. Só Deus é digno de adoração, Satanás. Sai fora daqui. Vai te adorar o quê, capeta? É tipo isso. Tá repreendido em nome de Jesus adorar capeta. Em nome de Jesus, gente. Em nome de Jesus. Enche da verdade para que o diabo não infiltre mentiras na sua mente. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pois em comparação com a glória que será revelada em nós, as nossas tribulações aqui são leves e momentâneas. Vai passar. Há momento para tudo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Em terceiro lugar, Em terceiro lugar, esse encontro será eterno. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. O apóstolo Paulo fala, né? E assim estaremos para sempre com o Senhor. O propósito da redenção não é apenas nos livrar da condenação,
mas também nos conduzir à comunhão com Cristo, para sempre e sempre. Neste encontro não haverá despedida nem adeus. Antônio Oekama, refutando a tese dispensacionalista de um arrebatamento pré-tribulacional, escreve: a ideia é que depois de encontrar com o Senhor nos ares, estaremos com Ele durante 7 anos no céu, e mais tarde durante 1000 anos sobre a terra, e pura especulação e nada mais. A unidade eterna com Cristo na glória e o claro ensino desta passagem, e não um arrebatamento pré-tribulacional. O Ard Machal corretamente afirma que a ideia da existência interminável não é especialmente atraente ou consoladora, se não é melhor do que a vida atual. Porque tem gente que ama tanto essa vida e quer ficar aqui. Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que ama tanto a terra, não tô brincando não. Ama tanto isso aqui, ficar aqui perto da família. Ama tanto, né? Às vezes deitar, dormir, comer, trabalhar. Essa vida aqui, que vai passar, vai ter que ter fim um dia. Mesmo se Jesus não voltar até lá, vai ter fim essa vida. Um dia teremos que enfrentar a morte física. Enfrentar um caixão, ser enterrado ou enterrada debaixo da terra. Tem gente que tem medo desse tempo. Às vezes a pessoa tá tão aflita, tá com seus 60, 70 anos tão aflito já, que faz de tudo. Às vezes a pessoa vivia uma vida com alimentação ruim, comia tudo que é coisa que não presta, mas aí chega nos 70 ou nos 60 anos, na idade mais avançada, que faz de tudo para melhorar, ficar mais novo, ficar mais nova. Nada contra isso, mas alguns é por medo da morte. Para o cristão, no entanto, a vida aqui e agora é a vida em comunhão com Jesus, e a esperança futura de uma vida ainda mais estreitamente ligada a Ele. A vida aqui é boa? Sim, com Jesus. Mas também terá uma vida lá, eternamente com Ele. Porque aqui muitas das vezes a gente sente que Jesus não está perto. Tem momentos na nossa vida que parece que Jesus não está perto. Jesus, tem misericórdia, vem aqui. Mas vai chegar um tempo que não vai precisar disso, que Ele vai estar morando junto conosco. Duas conclusões devem ser extraídas dessa magnífica passagem. A segunda vinda de Cristo marcará o fim das oportunidades. Desde o momento em que o Senhor surge nas nuvens do céu e se põe a descer, não haverá mais oportunidade para conversão. Não vai ter como mais aceitar Jesus Cristo. Não vai ter como mais ser salvo. Acabou, é o fim. Ele não vem para salvar, mas para julgar, diz William Hendricks. E não só William Hendricks, né? A Bíblia também. Ele não vem mais como servo sofredor, mas como rei vitorioso. Ele não vem mais com as marcas dos cravos em suas mãos, mas com um cetro de ferro para subjugar as nações. Quando a trombeta soar, não haverá mais tempo que se preparar. Não tem como mais se preparar. Agora eu vou virar crente, agora eu vou virar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não vai ter como mais. Acabou o fim. Quando a trombeta soar, não haverá mais tempo para se preparar. A porta estará fechada e então será tarde demais para se buscar a salvação. Agora é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. A segunda vinda de Cristo deve encher o coração dos salvos de consolo. Se eu creio que eu sou salvo, se eu sei que eu estou salvo em Jesus, eu tenho que almejar a salvação. Eu tenho que almejar o céu, eu tenho que desejar morar lá. Eu não quero viver aqui eternamente, longe de mim.
Claro que um dia eu quero morar com Jesus. Se lá, até lá eu não voltar, eu não quero morrer sem a minha salvação. Longe da presença de Deus, longe de Jesus Cristo. Jamais. Continuando. O propósito de Paulo é ensinar sobre a segunda vinda de Cristo e a ressurreição não é alimentar a curiosidade das pessoas, mas consolar os crentes. É por isso, irmãos, que toda vez que eu passo qualquer sofrimento aqui na terra, a minha consolação é lembrar da salvação, é lembrar da coroa da vida, é lembrar que um dia estarei perto de Jesus para todo sempre, sempre. É lembrar que um dia eu terei o prazer de estar pelo menos perto de Deus Pai. Porque eu não sei se a gente vai vê-lo, mas cremos que vamos vê-lo para a glória de Deus. Isso me consola. Uma vez esclarecido que os que adormecem em Cristo não sofrem nenhuma desvantagem em relação aos sobreviventes, surge, pois, uma sólida base para o encorajamento, diz William Hendricks. Aqueles que creem em Cristo e foram perdoados, cujos nomes estão escritos no livro da vida, não tem motivo para se entristecer. Eu vou repetir isso aqui de novo. Aqueles que creem em Cristo, em Jesus, e foram perdoados, cujos nomes estão escritos no livro da vida, não tem motivo para se entristecerem. Fique feliz em Cristo Jesus. Lembra da passagem de Paulo? Sei tá bem, sei tá mal, nas bonanças, nos momentos bons, te glorifico, te dou graças, mas também te dou graça na escassez, quando não tem as coisas, te dou graça também. Fique feliz em Jesus, glorifique sua vida em Jesus, busque Jesus até o fim. Eles devem animar uns aos outros, uma vez que caminhamos não para uma tumba fria, mas para o alvorecer da ressurreição. Nosso destino é a glória, nossa pátria é o céu. Temos uma viva e bendita esperança. Temos uma imarcessível coroa para receber. Temos uma muito linda herança. Temos pela frente o paraíso, a casa do Pai, o lar celeste, a nova Jerusalém, a bem-aventurança eterna. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? E se tudo der certo, amanhã, capítulo 5. Junto com vocês aqui. Que a atitude a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo. Esse é o título, capítulo 5. Que atitude a igreja deve ter em relação à volta de Jesus. Se Deus quiser, amanhã aqui. Em nome de Jesus, vamos orar? Para finalizar esta live, Deus, eu quero te louvar. Eu quero te engrandecer. Eu quero te bendizer. Eu quero te dar o louvor, a glória, a adoração. A ti seja a honra, a ti seja a glória. A ti seja o louvor. A ti seja dado, meu Deus, toda a adoração. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer. Eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, a glória. Ah, Jesus, a minha oração, Pai. Se este homem, esta mulher que está aqui, nunca aceitou Jesus, que ela venha aceitar Jesus como o único suficiente Salvador.
Se tem vidas aqui, Pai, afastado do Evangelho, receba essa pessoa de volta, em nome de Jesus. Que ele e ela possa de novo voltar para a presença do Senhor enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda Jesus Cristo não voltou, enquanto ainda ele respira, enquanto ainda ela também respira, em nome de Jesus Cristo, ajuda ela, ajuda ele. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a minha oração agora é que o Senhor venha falar com essa pessoa e não se calar. Que o Espírito Santo, meu Deus, que opera conforme o Senhor quer, venha convencer esta vida a se arrepender dos seus pecados, a se arrepender dos seus maus caminhos e se converter a Ti, a voltar para a Tua presença, em nome de Jesus. Esta é minha oração a Ti, crendo que o Senhor faz infinitamente mais do que eu penso ou imagino, ou que nós pensamos ou imaginamos, porque o Senhor é Deus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Fique com Deus e até a próxima live. Amanhã é 3 horas da tarde. 3 horas da tarde eu te aguardo aqui em nome de Jesus. Jesus te ajude. Jesus te abençoe.